Você já passou por isso. Tudo parecia caminhar bem, as conversas fluíam, o interesse era claro, o olhar dele dizia mais do que palavras, e então, de repente, ele simplesmente se afasta, sem explicação, sem aviso, sem lógica. E é exatamente nesse silêncio que a sua mente começa a criar perguntas que não te deixam em paz. Será que você estava sendo enganada o tempo todo? Ou será que ele ainda sente algo, mas está lutando contra isso? A ansiedade emocional começa a crescer, porque você sente que algo não fecha, algo não encaixa. Ao mesmo tempo, uma parte sua insiste em acreditar. E se ele ainda me ama? Mas logo depois, o medo invade. E se não for amor? E é aí que nasce aquela curiosidade intensa, quase impossível de controlar. Qual é o verdadeiro motivo por trás desse afastamento? Porque o que mais dói não é apenas a distância, é a confusão. Dentro de você existe um conflito silencioso que te consome. Uma parte sente, com força, que havia algo real ali, que não era imaginação. Mas outra parte começa a duvidar de tudo, tentando encontrar sentido em um comportamento que simplesmente não bate com o que ele demonstrava antes. Como alguém que parecia tão envolvido consegue de repente agir como se nada tivesse acontecido? Essa contradição cria um vazio emocional difícil de explicar. E esse vazio se mistura com dores profundas. O afastamento sem explicação, a falta de clareza, a sensação de rejeição e principalmente aquele apego que não se desfaz, mesmo quando você tenta seguir em frente. E é exatamente aqui, nesse ponto invisível entre o que você sente e o que ele faz, que existe uma verdade que quase ninguém enxerga. Se em algum momento você sentiu que essas palavras tocaram exatamente no que você está vivendo, então não ignore isso. Existe um motivo para esse conteúdo ter chegado até você agora. E se fez sentido, se de alguma forma você se reconheceu nessa história, deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também estão passando por esse mesmo silêncio confuso. E se você ainda não está inscrita, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar respostas que vão muito além do óbvio, respostas que tocam exatamente onde ninguém mais consegue explicar. E mais do que isso, eu quero te ouvir. Quero que você deixe aqui nos comentários o seu relato, o que você está vivendo, o que ele fez, como tudo aconteceu. Porque muitas vezes, aquilo que você está sentindo não é só seu. Outras mulheres estão passando exatamente pela mesma dor, pela mesma dúvida, pelo mesmo vazio. E quando você compartilha, você não só se liberta um pouco, como também ajuda outra pessoa a entender o que está acontecendo dentro dela. Então escreve aqui embaixo, de onde você está assistindo e o que você está vivendo agora. Você não está aqui por acaso, e no fundo, você sente isso. Esse tipo de história não chama a atenção de qualquer pessoa. Ele fala diretamente com mulheres que já viveram algo intenso, algo que parecia ter significado, mas que terminou em silêncio. Mulheres entre 25 e 45 anos ou mais, que já não se encantam com promessas vazias, mas que ainda carregam dentro de si um desejo profundo de entender o amor. Porque você não quer apenas sentir, você quer compreender. Você observa, analisa, revive cada detalhe, tentando encontrar uma resposta que faça sentido dentro de você. A sua mente não aceita superficialidade. Você sente, mas também reflete. Você se conecta, mas também questiona. E talvez seja exatamente por isso que esse afastamento te afeta tanto. Porque não foi apenas mais uma história. Existia algo ali que parecia diferente, algo que te fez acreditar. E quando ele se afastou sem explicação, não foi só a ausência dele que doeu, foi a quebra de lógica, foi a sensação de que algo ficou incompleto, mal resolvido, sem um ponto final claro. E essa falta de clareza emocional começa a te consumir aos poucos.
Porque não saber é mais doloroso do que uma verdade difícil. Você se pergunta se fez algo errado, se disse algo no momento errado, se poderia ter agido diferente. E mesmo quando tenta seguir em frente, existe um apego silencioso que te puxa de volta, como se uma parte sua ainda estivesse esperando por uma resposta que nunca veio. Mas ao mesmo tempo, existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Um desejo quase invisível de entender o que realmente aconteceu, de descobrir se aquilo que você sentiu foi real, ou apenas uma ilusão construída pelas emoções. Você quer saber se ainda existe algo dentro dele, mesmo que ele não demonstre. Você quer recuperar o controle da situação, parar de se sentir perdida dentro de sentimentos que parecem não ter direção. E é nesse espaço que emoções intensas começam a se misturar. A ansiedade emocional surge quando você pensa: será que estou sendo enganada? A esperança romântica aparece quando uma parte sua insiste: e se ele ainda me ama? Mas logo o medo invade: e se não for amor? E é essa mistura que cria uma curiosidade quase impossível de ignorar, porque você sente que existe algo que ainda não foi revelado. E talvez o mais inquietante de tudo é essa sensação de que existe um motivo oculto por trás desse afastamento. Algo que ninguém te explicou, algo que você ainda não conseguiu enxergar, porque no fundo você sente: isso não foi aleatório. Existe algo que você ainda não sabe, e quando você entender isso, tudo começa a fazer sentido. Você sente que existe algo fora do lugar nessa história, como se as peças não se encaixassem, mesmo depois de tantas tentativas de entender. Porque não foi falta de conexão, não foi ausência de interesse no início. Pelo contrário, ele parecia presente, envolvido, até intenso. E é exatamente isso que torna tudo mais difícil de aceitar. Porque quando alguém nunca demonstra nada, o afastamento é esperado. Mas quando alguém demonstra, cria vínculo e depois some, isso não é apenas confuso, é perturbador. E é nesse ponto que a sua mente começa a revisitar tudo. Cada conversa, cada mensagem, cada gesto. Você tenta encontrar sinais que talvez tenha ignorado, detalhes que possam explicar o que aconteceu. Mas quanto mais você pensa, mais percebe que não houve um erro claro. E isso te prende ainda mais, porque você não tem algo concreto para se desapegar. Você fica presa em um ciclo de dúvidas que não se fecham. Dentro de você, o conflito continua crescendo. Uma parte insiste que aquilo foi real, que não foi algo superficial, que ele sentiu sim, mas outra parte começa a questionar tudo, tentando se proteger da dor. E é nesse conflito interno que nasce uma sensação difícil de descrever, como se você estivesse dividida entre acreditar no que sentiu e duvidar da realidade que ele mostrou depois. E enquanto isso, o comportamento dele continua sendo um enigma, porque ele não desapareceu por completo, mas também não está presente de verdade. Às vezes aparece, às vezes some, às vezes demonstra algo, depois recua. E isso cria um efeito ainda mais intenso, porque mantém você emocionalmente conectada, sem nunca te dar clareza. É como se ele deixasse pequenas pistas, mas nunca revelasse a verdade. No meio disso tudo, suas emoções continuam oscilando. A ansiedade cresce quando você pensa que pode ter sido enganada. A esperança volta quando lembra de momentos que pareciam verdadeiros. O medo surge quando você considera que talvez nunca tenha significado o mesmo para ele. E a curiosidade, essa não vai embora. Pelo contrário, ela aumenta porque você sente que existe algo acontecendo por trás desse comportamento. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque tenta encontrar respostas apenas no que é visível. Mas o que está acontecendo não é superficial. Existe um motivo oculto mais profundo que não aparece nas atitudes óbvias. E enquanto você não enxergar isso,
vai continuar presa nesse ciclo. Porque a verdade é que existe algo que você ainda não percebeu. E isso muda completamente a forma como você interpreta tudo. Existe um ponto silencioso nessa história que quase ninguém percebe. E talvez você também não tenha percebido ainda. Porque você está olhando para o que ele fez, mas não para o que ele sentiu quando tudo começou a ficar real demais. Homens raramente se afastam quando não sentem nada. O afastamento, muitas vezes, não nasce da falta, mas do excesso. Do momento em que aquilo deixa de ser leve e começa a tocar algo mais profundo dentro dele. E isso é difícil de aceitar, porque quebra completamente a lógica que você conhece. Você foi ensinada a acreditar que quando alguém gosta, se aproxima. Mas e se, em alguns casos, for exatamente o contrário? E se o sentimento, quando cresce demais, começa a gerar conflito interno nele? Porque sentir de verdade exige presença, exige entrega, e nem todo homem está preparado para lidar com isso quando acontece. Então, sem perceber, ele começa a recuar. Não porque você fez algo errado, mas porque ele entrou em um território emocional que não sabe controlar. E ao invés de se aproximar ainda mais, ele tenta recuperar o controle se afastando. É como se ele precisasse respirar, como se aquela conexão tivesse despertado algo que ele não estava pronto para enfrentar. Enquanto isso, você continua tentando entender com base no que sente. E é aí que nasce a confusão. Porque, dentro de você, faz sentido que alguém que demonstra interesse continue presente. Mas dentro dele, o processo pode ser completamente diferente. Ele pode estar lidando com dúvidas, medos, inseguranças, coisas que ele nem consegue explicar com clareza. E isso ativa ainda mais suas emoções. A ansiedade cresce porque você sente que algo mudou sem explicação. A esperança aparece quando você pensa que talvez ele ainda esteja sentindo, mas confuso. O medo surge quando você começa a considerar que pode não significar o mesmo para ele. E a curiosidade, essa se intensifica, porque você sente que existe algo mais profundo acontecendo ali. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Porque o que parece rejeição pode, na verdade, ser um reflexo de algo interno que ele não sabe lidar. Mas existe um detalhe ainda mais importante, algo que quase ninguém percebe. Um momento específico em que esse afastamento começa a ganhar forma. E se você não entender esse detalhe, vai continuar interpretando tudo da maneira errada. Existe um momento muito específico, quase invisível, em que tudo começa a mudar dentro dele. Não é quando ele se afasta de fato. Não é quando ele para de responder ou diminui o contato. É antes disso, é no instante em que ele percebe, mesmo que inconscientemente, que aquilo que estava leve começou a se tornar importante demais. E é exatamente aí que o conflito começa a crescer dentro dele, de forma silenciosa. Porque até esse ponto, tudo parecia sob controle. A conexão era prazerosa, a presença era natural, o interesse fluía sem esforço. Mas quando o sentimento começa a ganhar profundidade, ele deixa de ser apenas algo bom e passa a representar responsabilidade, expectativa, possibilidade de perda. E é nesse exato momento que muitos homens travam, não porque não querem, mas porque não sabem lidar com o que estão começando a sentir. E o mais confuso é que, externamente, nada disso é dito. Ele não chega até você e explica que está com medo, que está confuso ou que está tentando entender o que sente. Pelo contrário, ele simplesmente muda. E essa mudança sem explicação ativa exatamente aquilo que mais te machuca, a falta de clareza. Você sente que algo aconteceu, mas não consegue acessar o que foi.
Então, você tenta preencher esse vazio com respostas próprias. Começa a pensar que talvez tenha exagerado, que pode ter sido intensa demais, que talvez ele tenha perdido o interesse. E sem perceber, você começa a se colocar como a causa do afastamento, quando na verdade o que aconteceu está muito mais ligado ao que foi despertado dentro dele do que a qualquer atitude sua. E é nesse ponto que suas emoções entram em um ciclo ainda mais intenso. A ansiedade cresce porque você sente que está perdendo algo sem entender o motivo. A esperança ainda resiste porque você lembra de como ele era antes. O medo se instala porque você começa a duvidar do que viveu. E a curiosidade, essa se transforma quase em necessidade, porque você sente que existe algo escondido por trás disso tudo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo, algo que muda completamente a forma como você enxerga esse afastamento. Porque não é apenas sobre o que ele sentiu, é sobre o que essa conexão ativou dentro de você também. E quando você entende isso, você para de correr atrás de respostas nele e começa a enxergar algo que sempre esteve aí, mas que você ainda não percebeu. E é aqui que tudo muda de verdade. Porque a pergunta deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre você. Sobre o que essa conexão despertou dentro de você. Porque no fundo, o que mais te prende não é apenas o comportamento dele. É o que você sentiu quando estava com ele. É a sensação de ser vista, desejada, conectada. Algo que tocou uma parte profunda da sua essência. E quando isso é interrompido sem explicação, não é só a ausência dele que dói. É a perda desse estado emocional. Sem perceber, você começa a buscar respostas nele, quando na verdade existe um movimento interno acontecendo dentro de você. Um apego que não está ligado apenas à pessoa, mas ao significado que você deu para tudo aquilo. Você quer entender se ele ainda sente, porque de alguma forma isso validaria o que você viveu. Isso traria uma sensação de fechamento, de sentido. Mas existe algo que poucas pessoas têm coragem de enxergar, que muitas vezes o silêncio dele não é uma mensagem direta sobre você, mas um reflexo do que ele não consegue lidar dentro dele mesmo. E quando você coloca todo o foco em tentar decifrar ele, você se afasta da única coisa que realmente pode te dar clareza, a sua própria percepção. E é nesse ponto que você começa a recuperar algo essencial, o controle emocional. Porque quando você entende que nem tudo que aconteceu está sob o seu controle, você também entende que não precisa se perder tentando entender cada atitude dele. Você começa a se observar mais, a perceber seus próprios padrões, suas próprias reações, e isso muda completamente a forma como você vive essa situação. As emoções ainda existem. A ansiedade, a esperança, o medo. Tudo isso continua passando por você. Mas agora existe algo diferente. Consciência. E essa consciência te tira do lugar de quem espera respostas e te coloca no lugar de quem começa a compreender o que realmente importa. Porque talvez o maior motivo oculto dessa história não esteja nele. E quando você percebe isso, algo se transforma. Porque a resposta que você tanto buscava fora começa finalmente a aparecer dentro. E é exatamente nesse momento que você deixa de ser refém da dúvida e começa a enxergar uma verdade que muda tudo. E talvez, pela primeira vez, você comece a perceber que essa história nunca foi apenas sobre ele. Foi sobre o que esse encontro despertou em você. Sobre como alguém entrou na sua vida, tocou partes profundas da sua emoção e depois desapareceu.